No exercício número 10, a gente tem uma figura que mostra um anel, uma massa de 45 kg que está pendurada numa mola, e embaixo dele tem uma outra mola que está sendo comprimida. Então ambas atuam de maneira a sustentar o peso desse anel. Então, se a gente considerar, primeiro ler o problema, né? Um anel de aço com massa de 45 kg deve ser suspenso como mostrado na figura. Quando em equilíbrio, ambas as molas superior e inferior devem ter dimensões. Aliás, quando em equilíbrio, ambas as molas, tanto a superior, que deve ter uma distensão de 10 centímetros, e a mola inferior também deve ter uma compressão, nesse caso, né, de 10 centímetros. Qual deve ser o valor da constante K1 mais a constante K2 das molas, nesse caso? Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem esse sistema aqui, que é formado então por duas molas e um anel, sendo que esse anel tem uma massa de 45 kg. Então, essa mola de cima ela tem uma constante K1, a mola de baixo tem uma constante K2. Então, eu preciso saber qual que é a soma dos valores dessas duas constantes. Além disso, eu sei que essas duas molas elas estão distendidas ou comprimidas por 10 centímetros. Então, fazendo uma análise só do anel, o que a gente tem? Vou apresentar o anel aqui por um pontinho, porque as dimensões ele não são relevantes, né? E a gente sabe o seguinte, ele está sujeito a uma força-peso, que aponta para baixo. Ele também está sujeito a uma força elástica F1, que aponta para cima. Só que a F1 não está sustentando o peso do anel sozinha. Ela também tem uma outra força, vou chamar aqui de F2, que também está apontando para cima. Né? Então a gente tem esse sistema aí com essas três forças, duas apontando para cima e uma apontando para baixo. Vou dizer aqui que eu tenho um eixo Y que aponta verticalmente para cima. Vou produzir ele aqui. E eu vou aplicar a segunda lei de Newton para esse sistema. Então o que eu vou ter? Bem, no eixo horizontal não tenho nenhuma força, né? Então só tenho esse eixo vertical aqui. Então eu tenho que no eixo Y, a força resultante em Y é igual a massa vezes a aceleração em Y. Notem que esse sistema aqui está em equilíbrio, então na verdade eu não tenho nenhuma aceleração. Então eu vou ter simplesmente uma relação entre as forças que vai ser que F1 é força elástica 1 projetada em Y, mais a força elástica 2 projetada em Y, mais o peso projetado em Y tem que ser igual a zero. Notem que nessa minha escolha de sistema de referência, as forças F1 e F2, elásticas, né, elas ambas apontam diretamente na direção do eixo Y e apontam para cima. Então eu posso escrever como FE1 mais FE2, ou seja, são projeções completas na direção do eixo Y. E o peso também aponta na direção do eixo Y, mas no sentido oposto, né, no sentido negativo. Então a gente tem uma projeção completa no sentido negativo, então vou ficar com menos P igual a zero. Bem, agora para poder resolver aquilo que a gente precisa determinar, que é a soma das constantes K1 e K2, a gente precisa olhar um pouco para as características da força elástica. Tá? Então, a gente sabe que a força elástica ela tem a seguinte forma. Força elástica ela é igual a menos uma constante vezes a distensão ΔX da mola. Onde é que vem isso? Na verdade, esse é um resultado que ele é experimental. Né? Então, se a gente pegar lá um sistema com suporte vertical, um suporte horizontal, e aí pendurar aqui uma mola, e aí pendurar aqui um ganchinho com várias, que eu posso ir pendurando várias anilhas, apresentar ele de uma maneira bastante simples ali, como sendo um quadradinho. E aí eu medi o tamanho dessa mola, chama aqui esse tamanho de L, eu vou perceber o seguinte, que se eu fizer um gráfico do peso pendurado nessa mola em função do comprimento dela, eu vou obter uma coisa assim.
uma relação linear. Todos os pontos experimentais eles vão se espalhar ali, porque a gente sempre tem algum erro experimental, mas no caso desse experimento aqui, na verdade, ele é muito baixo. Os pontos se alinham muito bem. Então a gente percebe que isso aqui, a relação entre o peso pendurado aqui nesse sistema e o comprimento, ele tem que ser uma relação do tipo y igual a mais bx, né? Então se a gente olhar aqui para esse sistema, como a gente mede isso? A gente coloca lá uma anilha e espera esse negócio, ele vai esticar aqui, vai ficar oscilando um tempo, depois ele para. Daí a gente mede o comprimento sempre com o sistema parado. Para que o sistema esteja parado, o que a gente tem? A gente tem que o sistema está sujeito a uma força peso, que aponta para baixo, mas ele também está sujeito a uma força elástica que aponta para cima, Fe. Para que o sistema fique sem ter aceleração, né, fique parado, a gente tem que ter uma situação de equilíbrio. Então a força resultante aqui tem que ser igual a zero, o que implica que Fe menos P é igual a zero, ou seja, Fe é igual a P. Então a gente, na verdade, quando a gente está medindo os valores do peso, a gente está, na verdade, medindo indiretamente os valores da força elástica. Claro que se você não tiver nenhuma distensão, né, se não tiver colocado nenhum bloquinho aqui, você vai ter um peso nulo, né, então você vai ter uma força elástica nula, e você vai ter um comprimento mínimo da mola, né, que é quando a mola está completamente relaxada. Então a gente pode dizer que a força elástica ela é proporcional a quanto você distende em relação a esse valor mínimo, né? Então é por isso que a gente escreve que a força ela vai ser igual a uma constante, ao invés de usar B, a gente usa K, tá? Vezes uma variação do comprimento da mola. Então essa expressão é conhecida como lei de Hooke. Só que a gente tem uma questão aqui de um sinal, que vejam que o que acontece aqui, quando você pega e vai colocando mais peso aqui nessa molinha, ela vai esticando nesse sentido e a força vai sendo exercida no sentido oposto, né? Se você fizer o contrário, se pegar uma mola e começar a comprimir ela, você vai perceber que conforme você comprime ela, ela vai exercer força tentando se voltar para sua posição inicial, né? Então a gente tem que sempre que você causa uma alteração no comprimento da mola, a força que aparece é sempre no sentido oposto a essa alteração no comprimento. Então a gente coloca esse sinal aqui que denota justamente isso, né? Quando a gente escreve assim com ΔX, o que a gente está imaginando, né? Que na verdade assim, o que é mais importante nessa expressão é que a força ela é proporcional, né? Porque a gente tem aqui uma multiplicando só por uma constante, então é uma lei de proporção à distensão desse objeto e que essa força ela é no sentido oposto à distensão que a gente causa no corpo. Então isso serve não só para uma mola helicoidal, ela serve para outros tipos de mola, mola de torção, por exemplo. Então, para deixar as coisas mais simples, a gente vai analisar somente molas helicoidais, né, que são essas que têm forma de espiral de caderno. E uma coisa que é interessante notar aqui é, além de saber o módulo da força, é importante que a gente saiba a direção e o sentido da força. E aí a gente vai acabar entrando uma conversa um pouco mais, assim, não é muito matemática, assim, em termos de escrever equações, mas é importante que a gente entenda. Vamos considerar aqui que a gente tem uma superfície e aqui uma parede. Então vou pegar aqui e colocar uma mola e aqui um bloquinho. Então, a gente já notou aqui que se você pega e estica a mola, você puxa o bloquinho para a direita, a força ela tende, digamos assim, a fazer com que a mola volte à posição original dela, então ela tende a encolher a mola, né? Então se você desloca o bloquinho para a direita, a força vai aparecer para a esquerda. Então eu vou representar isso da seguinte maneira. Tem aqui um comprimento original da mola, L, e aqui eu tenho uma distensão ΔL da mola. A gente costumeiramente chama isso de ΔX porque se a gente está imaginando uma mola helicoidal, a gente pode imaginar que ela tem uma direção aqui, que é a direção desse eixo dela, que eu vou dizer que é um eixo X. Ela tem que uma mola dessa aqui, você pode pegar e
virar ela lateralmente, mas a gente não está imaginando isso. Então a gente está pensando sempre nesse deslocamento aqui dessa distensão alinhada ao eixo da mola, né? Então por isso que eu chamo isso de um eixo X, porque o eixo da mola é uma linha reta, né? Então quando eu faço isso, o que está acontecendo? Existe uma força que vai ser dada por K vezes ΔX em módulo. Se eu for fazer um desenho aqui, aí eu vou ter uma complicação, né? A gente vai ter, na verdade, várias forças nesse problema. Por quê? Se você pensar aqui nas forças que estão atuando sobre o bloco e sobre a parede, você vai ter aqui o bloquinho. E aqui eu vou desenhar a mola pontilhadinha. Então essa mola está esticada. E a gente sabe de uma experiência cotidiana aí que se você faz isso, existe uma força lateral FE que atua no bloquinho, tentando fazer com que o bloquinho volte, para poder liberar a mola a voltar ao tamanho original. Agora, na parede também é exercida uma força FE. Só que ela no sentido oposto, né? Ela também, essa força surge, digamos assim, nessa tendência a fazer com que a mola volte à sua posição original. Só que essas forças, elas, apesar de terem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, elas não são para ação e reação. Por quê? E quando a gente considera aqui um para-ação e reação, seria a interação da mola com o bloco, da mola com a parede. Não posso pegar e pensar na interação da parede com o bloco, porque eles na verdade não estão interagindo entre eles, né? Na verdade eles estão interagindo com a mola. Então, na verdade, essas duas forças elas existem nas extremidades da mola, uma atuando nesse corpo e outra atuando nesse corpo, mas elas não são para-ação e reação. Onde estão então as forças de ação e de reação dessas duas? Se eu desenhar aqui a parede pontilhada dessa vez, desenhar a mola, vai perceber o seguinte, fazer um bloquinho também. Para que essa mola fique esticada, é necessário que seja exercida na ponta dela uma força, porque senão ela encolhe sozinha. Então aqui eu tenho FE', e aqui eu tenho o outro FE'. Então, essa força aqui é a reação dessa, e essa força aqui é a reação dessa. Então agora se a gente voltar lá para o nosso problema, a gente vai perceber o quê? Que quando a gente tem essa situação, a gente tem uma força que atua sobre o teto, uma força que atua sobre o aro, e aí as reações que atuam sobre a mola. Aqui a gente vai ter uma força para baixo, aliás, para cima, porque essa mola está sendo comprimida, atuando sobre o aro, e ela vai atuar para baixo aqui no chão. E as reações atuam sobre a mola, né? Só que vejam que a gente não está preocupado com o que acontece com o teto, nem com o chão, nem com as molas. A gente está preocupado somente com o que acontece com o aro. Então a gente pode olhar para essa equação aqui, dar um nome para ela de asterisco. Então, dessa equação asterisco e dois asteriscos, que vai ser essa aqui. Opa. A gente vai ter o quê? Que a força elástica 1 mais a força elástica 2 menos o peso, que é igual a zero, pode ser escrito como sendo a constante elástica da mola número 1 vezes a distensão da mola número 1 mais a constante elástica da mola número 2 vezes a distensão da mola número 2, que vai ser igual ao peso. Notem que a primeira mola aqui, ela vai ser distendida, então a força ela tende a ser para cima, né? Então vai ser uma força no sentido positivo aqui. Δx2 aqui é um valor negativo, né? Então ele vai comprimir a mola, ele vai diminuir o tamanho dela. E aí, como essa força acaba sendo também ainda para o sentido positivo, a gente vai ter que essas duas forças combinadas, elas apontam no sentido positivo. Então a gente pode escrever que, considerando o módulo aqui das duas forças, né? Então somente o
jogando esse sinal fora, pensando só no valor numérico, a gente vai ter que K1, veja que o valor numérico da distensão é igual para os dois casos, então eu posso colocar o ΔX em evidência, né? Chamar ΔX1 e ΔX2 simplesmente de ΔX. Então eu posso escrever que K1 mais K2 vezes ΔX é igual ao peso. Portanto, delta, aqui é K1 mais K2, né? K1 mais K2 é igual ao peso sobre ΔX. O peso são 45 kg. O ΔX vai ser... Aliás, veja que peso e massa são diferentes, né? Então, o peso vai ser m vezes g. Então, é 45 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Então, você vai ficar com 45 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo dividido por ΔX, que é 0,1 metro. A gente vai obter 410 newtons por metro. Só que nota o seguinte, que a massa só tem 2 algoritmos significativos, então o meu resultado também tem que ter só 2, então eu vou ficar com 4,4 vezes 10 na 2 newtons por metro. E é isso.